Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na semana passada, nós tínhamos como atividade realizar um desenho de uma paisagem utilizando duas técnicas. A perspectiva, que nós já vimos no início do primeiro trimestre e a professora vem comentado com vocês, e também nós vimos uma técnica nova, que é a técnica do esfumato, certo? Eu disse para vocês que essas duas técnicas foram usadas pelo Leonardo da Vinci nos anos de 1500 e que é um marco, né, da arte que passa a existir nesse período. E essa técnica, essas duas técnicas, permitem criar trabalhos o mais próximos da realidade, certo? Que a gente muitas vezes chama de trabalhos realistas ou naturalistas, porque tem uma grande aproximação com a realidade, certo? Hoje nós vamos fazer um trabalho também que tem, né, um link, uma aproximação com o que os artistas da época, né, desse ano de 1500, como Leonardo da Vinci, faziam, que são os desenhos do corpo humano. Hoje eu vou orientá-los a fazer um desenho do corpo humano. E esse desenho, gente, ele acontece porque ele respeita como se fosse uma lei, tá? Ele respeita um cânone, ele respeita uma proporção. O que é isso, professor? O que é o cânone? O cânone é como se fosse justamente uma lei, tá? Que foi criado, cada cultura, cada período da história acaba trazendo um padrão, né? Embora a gente saiba que padrões de corpo humano atualmente, você falar sobre isso é muito difícil, porque cada etnia, cada estatura de pessoa apresenta um tipo de corpo, o que é muito legal, muito bonito e cria diversidade. Mas nós veremos que lá no período do Leonardo da Vinci, muitos artistas eles utilizavam o cânone de 8 cabeças, que é esse padrão, esse modelo que eu vou ensinar para vocês hoje, para desenhar um corpo humano de maneira mais naturalista, certo? De maneira mais próxima da realidade, ok? Vou apresentar para vocês então como nós faremos esse trabalho. Esse trabalho nós faremos no nosso caderno de arte, beleza? Vamos juntos então. Bom, pessoal, muito importante eu falar para vocês aqui de uma ferramenta que é muito utilizada por desenhistas quando querem aprender a desenhar o corpo humano, que são os manequins articuláveis para desenho. Esses bonecos, eles permitem você simular o efeito, a posição de como fica o corpo humano de fato, né, em determinado movimento, em determinada posição, para desenhá-lo de uma forma mais naturalista, tá bom? Existem manequins, pessoal, de diversas possibilidades, de diversos tamanhos, de diferentes partes do corpo, inclusive de animais, tá bom? Tudo orientando para você aprender a desenhar melhor. E bom, a gente desenha, né, o corpo humano utilizando essa estrutura do manequim, né, assim como a gente observa aqui, que é dividida por cabeça e aí por círculos menores, né, nas articulações, enfim, somente com formas geométricas a gente começa a estrutura do corpo para depois ir trazendo os traços principais. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção, gente, é que existem corpos diferentes, né? Embora a gente está estudando uma forma de desenhá-los, não significa que existem corpos iguais. Não, os corpos são diferentes e é na hora que a gente vai dar as características que a gente precisa estar atento a isso. Uma criança vai ter uma altura, um tamanho menor comparado a um adulto. Existem pessoas mais magras, pessoas mais gordinhas e tá tudo bem. Isso cria a diversidade e isso é bonito, né? Nós somos diferentes, né? E há uma beleza nisso. Nós temos que aprender a ver que o diferente também é belo, também é bonito. E bom, gente, hoje nós vamos nos atentar a aprender a estrutura principal, a parte frontal do corpo, tá bom? E como eu disse para vocês, nós vamos usar o cânone de 8 cabeças. O que é isso? O cânone de 8 cabeças é como se fosse uma lei criada lá no período de 1500 que dizia que a altura ideal de um corpo humano tem o tamanho de 8 cabeças.
é como se de fato tivessem 8 cabeças ao longo do corpo humano, né? E essa a altura, né, o tamanho que dizem, né, a partir de 1500 que seria a estrutura ideal de um corpo humano. Embora a gente saiba que não há um padrão para isso, tá, gente? Etnias como, por exemplo, as pessoas japonesas, há normalmente ali 7 cabeças e meia, né? Existem modelos que são muito altas. Há um tamanho, há uma altura na moda de 9 cabeças e meia, inclusive, né? Então, assim, é um padrão, né, que a gente aprende, mas que não é uma verdade absoluta, porque as pessoas apresentam características diferentes, certo? Como que a gente vai fazer esse trabalho? Você vai precisar do seu caderno, certo? Lápis, borracha, régua, gente, fundamental usar régua, e uma caneta para contornar se você quiser. Então vejam só, a primeira coisa que a gente vai fazer, não sei se dá para ver aqui na minha folha, é uma linha, tá bom? Na vertical, certo? Com a sua régua, desenhe levemente, não faça muita força, uma linha na vertical. Essa linha, gente, vai servir para a gente criar essas outras, tá bom? Então tente fazer o mais reto que você conseguir. Se não sair, não se preocupe, é um primeiro exemplo, é uma primeira vez que a gente está desenhando o corpo humano, né, neste formato. E aí, olha só, fiz essa linha, né, que está aqui em vermelho. O próximo passo é eu criar uma divisão, tá? E aí eu não faço com régua, eu faço com lápis mesmo, né? Se você quiser, você pode medir com a régua para ficar tamanhos iguais, cada quadradinho desse aqui, tá bom? Mas eu faço a olho, eu desenho a primeira cabeça e a partir do tamanho desse quadradinho da primeira cabeça eu vou no olhômetro mesmo, criando o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, lembrando que é o mesmo tamanho que eu criei a primeira cabeça, certo? Feito isso, pessoal, a primeira coisa que eu desenhei foi a cabeça. A cabeça tem um formato oval, de fato o formato de um ovo, tá? E aí, isso na linha 1. Na linha 2, eu desenho ali na metadinha um círculo para representar o pescoço, faço uma linha curva e represento com 2 círculos os meus cotovelos, certo? Avançando, vamos para a linha 3 e 4. Na linha 3 e 4, olha só, eu já criei o meu tronco e a parte superior do meu braço na linha 3, certo? Na linha 4, eu começo a criar a minha cintura e a parte inferior do meu braço, ok? Tudo com formas geométricas simples, desenha de levinho, né? Porque isso é só uma estrutura. Depois a gente apaga para dar os traços, né, do nosso personagem. E continuo avançando, gente. Então, eu tava na 4, certo? Na 5, eu já vou terminar essa cintura, eu vou começar a criar as minhas pernas, as mãos também, ó, eu crio a mão, vou avançando, ó, no 6 eu já vou diminuindo da coxa, né, em direção ao meu joelho, certo? Deixa eu avançar aqui um pouquinho para vocês verem, né? Eu faço 2 círculos no joelho, esse aqui não tem, mas aqui no meu eu fiz. Depois eu vou fazendo a parte da perna, certo? Inferior da perna e faço como se fossem 2 triângulos para fazer os pés, tá bom? Basicamente, gente, é essa a estrutura do corpo humano para a gente desenhar, certo? Se você quiser fazer o seu personagem um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais magrinho, você define isso. Um detalhe, o corpo feminino, ele tem uma diferença do corpo masculino, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês em algum que eu fiz, ó, para que vocês observem. O corpo masculino, normalmente, ele tem um traço mais reto, não fica tão acinturado aqui, tá vendo? Né? O corpo feminino, ele tem essa parte da cintura mais acinturadinha. Já o masculino acaba sendo um pouco mais reto, tá, pessoal? Aqui, ó, tem só o desenho sem a pintura para vocês observarem, né? Já acaba tendo um traço mais reto. Bom, prof, e aí, depois que eu fiz a minha estrutura do corpo, eu vou definir o meu rosto, tá, pessoal? O rosto, né, eu posso
fazer lá a forma oval, primeiro com um círculo, depois eu puxo, né, uma linha criando aqui como se fosse um triângulo para criar esse rosto oval. E aí eu vou seguindo uma proporção com linhas para mim criar os meus olhos. Esse olho aqui, né, que eu vou passar para vocês é um olho de anime, é um olho de mangá, tá? Caso você prefira fazer o olho que nós aprendemos realista, tudo bem. Esse aqui é uma nova possibilidade de anime que fica muito legal, tá? E aí a gente pode utilizar 3 quadradinhos pra, né, dentro aqui do nosso rosto, né, mais ou menos na mesma altura que as orelhas e na metade do rosto, tá bom? Para mim poder criar estes olhos. Lembrando, ó, fica uma distância de um outro olho, né, como se fosse um terceiro olho, para separar os dois, certo? Você pode escolher como vai ser o formato do seu olho, você vai definir, tá bom? Tanto os olhos quanto o nariz, a boca, tá bem? Depois, crianças, você vai começar a dar as características do seu personagem, com a roupa, com a mão, tá bom? Com os dedos. E olha só, você pode pintar o seu desenho ao finalizar, tá bem? A nossa proposta será desenhar um personagem, né? E aí você vai precisar dar um nome a ele e caracterizá-lo de acordo com as características que você imaginar, como roupa, acessórios, cor do cabelo, tudo bem? É essa a nossa proposta então, a partir, né, de aprendermos a desenhar o corpo humano a partir do cânone de 8 cabeças. Certo, pessoal? É essa a nossa atividade então. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. E é isso aí. Vejo vocês na nossa live. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.